Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inferiores em Foco. Eu sou Robson Massa, criador do canal, e nesse vídeo aqui a gente vai falar como tratar a tendinopatia de Aquiles da forma mais adequada possível. Mas antes, não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal que é muito importante pra gente e vamos embora pro vídeo. Bom, a definição da tendinopatia de Aquiles é muito similar ao que eu já falei aqui das outras tendinopatias no canal. São alterações degenerativas estruturais por uma falha do processo reparativo do tendão, ou seja, da capacidade de produção de colágeno e da capacidade de absorção de colágeno desse tendão. Esse tendão fica num processo que sai de uma fase reativa, entra numa fase degenerativa, consequentemente ele vai ter alterações estruturais. No tendão de Aquiles, é comum nós encontrarmos basicamente dois tipos de tendinopatia. A de terço médio e a insercional. Eu vou colocar aqui na imagem para você ver. A de terço médio normalmente acomete de 5, 6 centímetros acima da tuberosidade do calcâneo e nessa região você encontra um tendão mais espesso, palpável muitas vezes, onde o paciente já desenvolveu uma tendinopatia, uma lesão mais estrutural. E a tendinopatia insercional é onde o paciente tem uma dor bem na tuberosidade do calcâneo. Nessa situação, o paciente tem um tratamento, ele é remetido a um tratamento diferente. Os pacientes que têm uma tendinopatia insercional, nós da fisioterapia e da preparação física devemos tomar alguns cuidados extras com exercícios e alongamentos, diferentemente do paciente que tem uma tendinopatia de terço médio. Bom, os principais fatores de risco aí para desenvolver tendinopatia de Aquiles é basicamente a alteração na capacidade de demanda desse tendão. Se você dá uma demanda muito exagerada para uma capacidade que esse paciente tem baixa, ele vai ter alterações estruturais, ele vai ter uma falha, uma quebra nesse processo de reparação natural do tendão e, consequentemente, vai desenvolver essas alterações, como eu já expliquei aqui e já expliquei em outros vídeos também sobre tendinopatia. Então é bem importante que você consiga orientar adequadamente o seu paciente, que se ele está numa frequência de treino muito alta, é muito importante também que ele consiga ter um período de repouso ou de deload para que ele não tenha uma piora aí dos sintomas ou até um surgimento de uma tendinopatia. As estratégias de tratamento da tendinopatia de Aquiles é muito similar às estratégias que eu já comentei aqui para tratar a tendinopatia patelar, por exemplo. Você vai seguir um programa progressivo de carga que normalmente inclui no começo exercícios isométricos, depois exercícios concêntricos e excêntricos, que a gente pode fazer o Heavy Slow Resistance Training, e depois exercícios pliométricos, onde o indivíduo vai estar exposto a carga, alta demanda, alta carga, para ter um retorno ao esporte adequado. Então o paciente vai passar por essas três fases, essas fases elas podem se comunicar muitas vezes, mas é importante que você tenha em mente qual fase esse paciente está, para você conseguir progredir de forma adequada com os exercícios. E aí, basicamente, o cuidado que você tem que ter com o tratamento da tendinopatia insercional, com a tendinopatia do terço médio, no tendão de Aquiles, é a amplitude de movimento dos exercícios. O paciente que tem uma tendinopatia insercional, que é essa aqui do vídeo, que é uma dor bem na tuberosidade do calcâneo, quando você faz exercícios de alongamento do tendão ou alongamento do tríceps sural, você está gerando uma carga compressiva do tendão na tuberosidade posterior do calcâneo. Essa compressão vai estimular ainda mais a degradação do colágeno, vai atrapalhar o processo de cicatrização, que é muito ruim para os pacientes. Então você precisa limitar a amplitude de movimento a até 90 graus. Dá uma olhada nessa imagem aqui, a diferença do paciente que faz um exercício simples de panturrilha, por exemplo, com uma carga até 90 graus e o outro que faz uma carga aí com 10, 20, 25 graus de dorsiflexão. Essa carga de dorsiflexão está gerando uma carga compressiva na tuberosidade posterior do calcâneo contra o tendão de Aquiles. Então isso é muito importante para que você não extrapole e não gere carga compressiva contra um tendão que já está doente e em processo de recuperação. Ao fazer exercícios isométricos, você também deve respeitar, inclusive foi pesquisadores que desenvolveram esse sinal do semáforo aqui que nós utilizamos, essa escala de 0 até 10, 1, 2 e 3 verde, depois amarelo, depois vermelho, foi para a tendinopatia de Aquiles que foi desenvolvida, e é importante que você mantenha os exercícios isométricos, concêntricos e excêntricos dentro dessa zona aceitável de dor durante e depois das 24 horas, seguindo o mesmo pensamento crítico
da tendinopatia patelar, que nós já conversamos aqui no canal. Se você extrapolar demais, exagerar a carga durante o processo de reabilitação, o paciente vai ter dor no dia seguinte e, consequentemente, você vai regredir de uma forma significativa o seu programa de tratamento. Então, respeite as fases e sim estimule de forma muito progressiva os exercícios. Mas antes eu quero te deixar um convite para você ter acesso a qualquer treinamento meu sobre tendinopatia, impacto, artrose, lesão muscular, tendinopatia de glúteo, dor glútea profunda, adutor, isquiotibial. Tudo isso com 15% de desconto. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Você vai utilizar o cupom INFERIORES. Aí você vai ter acesso a todos os meus treinamentos clicando nesse link e utilizando esse cupom INFERIORES com 15% de desconto. Nessa fase isométrica do fortalecimento, você não pode deixar de executar exercícios em toda a cadeia cinética. Exercícios de quadríceps, de posterior de coxa, de glúteo, do abdômen. Tudo isso vai fazer com que o paciente tenha uma absorção de choque melhor, distribuição de carga para conseguir fazer as atividades. Então, pense em toda a cadeia cinética. Enquanto a panturrilha vai fazer exercícios isométricos, você vai trabalhar isotônicos, concêntricos e excêntricos de toda a cadeia cinética, glúteo, quadríceps, isquiotibial. Depois que você entra numa outra fase e já vai para a aplicação da Heavy Slow Resistance Training, o princípio é o mesmo, exercícios na fase concêntrica 3 segundos, na fase excêntrica 3 segundos. O que vai diferir é se o paciente tem uma tendinopatia do terço médio ou insercional. Se for terço médio, amplitude maior. Se for insercional, amplitude menor. Mas a carga deve ser sempre progressiva, trabalhando com o joelho em extensão e também com o joelho em flexão para trabalhar o gastrocnêmio e também trabalhar o sólio. O princípio é o mesmo. E na fase 3 é a fase onde você vai colocar o paciente para fazer salto unipodal, mudança de direção, aceleração, desaceleração. Tudo isso precisa ser de uma forma bem controlada, como eu disse, para que você consiga progredir de uma forma linear e chegar num ponto que o paciente consegue fazer as atividades sem ter os malefícios no dia seguinte de ter dor, ter rigidez, ter perda da função por conta das atividades. E aí o tempo médio de reabilitação, como eu falei, vai de 12 semanas, em algumas situações até um pouco mais, 16 semanas, 20 semanas, 24 semanas, dependendo da cronificação do paciente. Lembre-se, as fases, existe sim uma grande intersecção entre elas. O paciente, talvez o exercício isométrico não traga o benefício que ele precisa, você pode pular diretamente para outra fase e já começar um Heavy Slow Resistance Training com o paciente. Mas desde que, se ele tiver uma regressão dos sintomas, você precisa voltar para uma fase mais isométrica. E sempre tendo como foco, como objetivo, a progressão linear de carga, aumentando a carga, aumentando o tempo sobre tensão do tendão. Bom, e para deixar o recado final, para você ter acesso a qualquer treinamento meu sobre tendinopatia, artrose, impacto, usa o cupom INFERIORES, toca aqui no link que eu vou deixar na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, curte, compartilha e até mais.